Pref é essencial para mim, assim, porque você consegue. Ele é muito fluido, ele é muito maleável, ele é muito. Olá, sou o Marcelo, tenho 28 anos, trabalho na Jtamar há 11 anos e hoje eu que estou à frente do negócio. Jtamar é uma empresa familiar, estamos há 30 anos no mercado. Nosso objetivo desde o princípio foi entregar bons produtos de alta qualidade. Nós trabalhamos com residência de alto padrão. E aqui na Jtamar, nós temos a cultura de transformar uma obra numa residência. E como que a gente faz isso? A partir do nosso time de instalação. E a gente gosta de chegar de manhã com esse time de futebol e, ao decorrer do dia, ele instala todas as esquadrias. E o cliente é muito legal, porque ele chega de manhã, está numa obra, e aí no final do dia, quando ele retorna, já está a residência, né? O futuro lar daquela família. Essa pergunta é muito interessante, porque ela está muito atrelada com a história da Jtamar. A Jtamar, ela começou em 1900 e bolinhas, e junto, era meu avô que começou a trabalhar com um colega ali da rua, montando esquadrias de alumínio, né? Porta, brigos, box. E 6 anos depois, ele chamou meu pai e falou assim, pô, vamos montar uma portinha nossa? Meu pai tinha 19 anos e eles foram empreender essa portinha dele. A empresa era tão pequena que não conseguia deixar uma barra inteira, a gente precisava colocar na diagonal para conseguir fechar as portas. E foi interessante porque a primeira obra que foi fechada, chamou meu pai e meu avô, eles foram, mediram, saíram de lá e eles já tinham o recurso para fazer o orçamento, que era o papel e a caneta. Então eles sentaram na esquina, debaixo de uma árvore, e começaram ali a fazer o orçamento. E aí eles voltaram lá na empresa e falaram, tá aqui o orçamento, e acabou fechando o negócio na hora. Depois de um bom tempo, anos e anos, fazendo no papel e na caneta, isso era uma das maiores dores do meu pai. Porque a gente, como trabalha com residência, tem a vontade do cliente, as mudanças. Então, todas as vezes que tinha alguma mudança, tinha que recalcular. E para recalcular, eram horas e horas ali você refazendo o jogo de barra, os aproveitamentos. O primeiro sistema que entrou na Jtamar, quando meu pai ele teve a possibilidade de contratar esse sistema, ele pulava, né? Sim, parecia que era final de Copa do Mundo. Mas esse sistema anterior, ele também era bem simples comparado com o que o Pref é hoje. Então, era uma parametrização muito, muito manual, muito difícil para você conseguir fazer a gestão de uma estrutura robusta como é hoje. E o Pref foi uma das ferramentas, dos recursos que nos possibilitou o crescimento com segurança. A gente começou a usar há bastante tempo, mais ou menos há 10 anos atrás. E foi uma adaptação, assim, foi bem difícil, porque era o começo de tudo. Mas estando com parceiros bons como a Preference, é muito legal, porque você vai vendo que as suas dificuldades, elas se transformam depois em oportunidades de melhorias. Então, juntos a gente conseguiu construir as bases, construir ferramentas, desenvolver até internamente questão de treinamento. A gente sentiu que teve uma mudança muito grande. Hoje a gente tem um suporte muito robusto em relação à base, em relação a treinamento, essas coisas para parametrização do sistema. E uma outra dificuldade que a gente sentiu também é a questão da cultura, né? Mudança sempre traz uma certa... mas isso não funciona, antigamente era melhor. E aí você tem que ter esse trabalho, né? Então não é a ferramenta por si só. Você tem que fazer um trabalho junto com o colaborador de utilizar a ferramenta e os recursos da ferramenta. E é uma melhoria contínua, tanto do sistema quanto da sua usabilidade do sistema. Se você não parametrizar, não organizar, não identificar onde estão os defeitos, esses defeitos vão sempre continuar estando nos mesmos lugares. Vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço. Vale muito a pena, com certeza. Hoje, sem o Preference, eu não conseguiria ter a organização e a estrutura que a gente tem hoje. Os arquitetos, eles sempre procuram inovar, ter uma criatividade por trás do projeto. Se tem algo travado, algo aquilo e acabou, você não consegue ter essa flexibilidade. E hoje com tudo que a gente precisa, a gente tem aqui um setor que ele é responsável pelo Preference em si. Todas as adaptações a gente passa para o setor adiciona dentro do sistema
E aí que eu brinco, né? O problema, ele acontece uma única vez, que é aquele momento que a gente viu, e depois ele não vai acontecer mais. E além de quantidade de informações, o Pref, eu vejo que ele é um sistema gráfico, né? Então ele nos apoia muito na informação, como que eu passo essa informação para o meu cliente. Então tem algumas obras ali que quem está tocando a obra de fato é o cliente final, e às vezes o cliente final ele é dentista, ele não é um engenheiro, ele não entende muito do produto. Putz, com o Prefis a gente consegue tirar alguns relatórios visuais, gráficos, você consegue mostrar como que o vidro ele se encontra com a borracha, como que a borracha se encontra com o perfil. Isso facilita muito na negociação inicial com o cliente, e isso também nos facilita muito ao decorrer da obra. Hoje, um orçamento nosso, caso as medidas estejam corretas, a gente já pode liberar o orçamento para a produção de fato. A gente não precisa fazer um pós-trabalho de verificar se está faltando algum acessório, se alguma roldana está subdimensionada. Então, primeiro, o ganho da produtividade no setor de orçamento foi muito grande. Então, antigamente, tinha orçamentos que a gente passava 1, 2, 3 dias para conseguir elaborar aquele orçamento. E não era a fila de espera, não, eram orçamentistas de fato, com hora homem ali em cima do projeto. E hoje, às vezes, em 3, 4 horas, a gente consegue fazer um orçamento muito parecido. Além do grau de complexidade, né? Hoje a gente é capaz de orçar itens muito mais complexos, uma velocidade muito mais rápida, com precisão. Esse que acho que é o principal, o que é principal. Você pode falar, essa esquadrilha vai custar 100 mil reais. Beleza, você tá colocando uma gordura muito alta em cima. A gente consegue de fato saber o valor que aquilo tá custando, consegue colocar tempo de hora homem, consegue parametrizar tudo que você precisa para conseguir um resultado afinado. E isso, o que a gente percebeu? Diminuindo essa gordura, a gente conseguiu ser mais competitivo no mercado. Então, a gente entrou muito forte em residências que não eram o nosso público ideal, né? O nosso público forte. Então, a gente entrou para um mercado médio alto padrão, que antigamente não dava por conta dessas gorduras. Eu vejo que a tecnologia é uma ferramenta, e é uma das ferramentas que vai fazer a diferença para quem utilizar ela bem utilizada. Ela te traz mais gestão, ela te traz mais controle, e ela te traz mais informações. A gente também não pode acreditar que a tecnologia ela é uma fada mágica que vai resolver todos os nossos problemas. A tecnologia é uma ferramenta, até pensando assim, eu consigo fazer uma analogia como se fosse uma parafusadeira, né? O seu colaborador, ele sempre está ali usando uma chave de fenda, uma chave Phillips, e aí você dá uma parafusadeira para ele. Se chegar daqui 3 dias e não ensinar, daqui 3 dias você vai chegar, a parafusadeira vai estar no canto, ele vai falar que não funciona, que ela não aperta, que quebra, estoura o parafuso. Eu acho que é da mesma forma. Então você tem que ensinar, você tem que mostrar como funciona, que tem as opções, o torque, tá no martelete, então muda para parafusadeira mesmo. Enfim, você tem várias coisas que você precisa fazer para aquela ferramenta ser funcional. E eu vejo que a tecnologia é uma ferramenta da mesma forma. E tendo uma tecnologia que você consegue mudar itens em lotes, você consegue criar fórmulas, não só largura dividido pela altura, enfim, fórmulas mesmo, assim, se o peso do caixilho estiver assim, você vai colocar esse tipo de acessório, se estiver assado, você coloca outro tipo. E caso, por exemplo, não tenha uma parametrização, ele também te avisa, esse caixilho não existe a parametrização. Então você precisa ir lá e parametrizar. Então é um alerta que ele te gera, que antigamente a gente não tinha esses alertas. Quem ia gerar esses alertas ia ser ou na produção ou pior, o cliente final. Quando ele recebesse o produto, falasse, mas não foi essa colcha que eu comprei, não foi essa maçaneta que eu comprei. E a gente não teria nem histórico para saber se realmente foi ou não foi. A gente não tinha versionamento de orçamentos, não tinha informação, não tem. Eu vejo que hoje, se o Pref não existir mais, eu não seria capaz, assim, é uma ferramenta muito essencial para mim, eu acho que eu não seria capaz de continuar trabalhando sem uma grande intervenção. Nossa, acho que é como um gerente, se ele, aquele seu braço direito, se te pedir as contas, o que você vai fazer? Mais ou menos a mesma coisa. Se o Pref sair do Brasil, ixi, tô fora, tô ferrado. Se fosse para definir que o Breno fingiu uma palavra, qual seria?
seria orgânico. Eu definiria essa palavra porque eu vejo que o PREF, ele é isso, ele é um organismo e a gente precisa estar sempre alimentando ele para que a gente sempre esteja afinado. O que a gente vende é aquilo que a gente produz. E eu acho muito interessante porque ele te dá muita flexibilidade. Tudo que você quer fazer no quesito de parametrização, você consegue. Então, se eu preciso que seja algo voltado ao peso, consigo. Se eu preciso que seja algo voltado a tamanho, consigo. E isso, essa flexibilidade, me gera essa impressão até de ser um organismo, de fato, ali. Não vivo, mas gostaria de poder um dia dar bom dia para o PrEP.